Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo. Hoje é dia de review de teologia sistemática. Nós vamos apresentar a teologia sistemática de Charles Finney, um material publicado pela CPAD. Particularmente eu acho muito bonita essa capa, né? Uma capa azul, olha só, capa dura, um acabamento muito bom. Teologia sistemática de Charles Finney. Então, olha só, a gente tem aqui algumas informações sobre o autor dessa teologia sistemática, o Charles Finney. Não é um material muito grosso, tá? A gente tem aí pouco mais aí de 730 páginas, 740 páginas, mais ou menos, tá? Eu já encapei essa teologia, eu gosto de encapar meus materiais, que ajuda a conservar a capa. E é uma teologia que já está aí há bastante tempo no mercado. Muita gente me pergunta, João, a teologia sistemática do Finney é boa? Olha, não é uma teologia ruim, mas algumas posições teológicas defendidas aí pelo Charles Finney são posições assim que, para quem segue uma linha arminiana, eu vejo como algumas posições que saem do arminianismo clássico, principalmente na parte aí que envolve a soteriologia, a questão do pecado, a questão da graça. Eu identifiquei assim que o Charles Finney, ele foge um pouco do arminianismo clássico, tá? Mas a finco de comparação, a finco de você ter esse material para você estar ali fazendo algumas comparações, eu acho interessante, mas não como uma teologia principal, como aquela teologia tira-tema, né? Aquela teologia para você que está começando a estudar teologia sistemática, eu não recomendo, até porque Charles Finney tem uma linguagem um pouco técnica, pelo menos a tradução que fizeram para o português manteve uma linguagem um pouco técnica, às vezes um pouquinho confusa de entendimento, tá bom? Então vamos lá, vamos conferir o conteúdo dessa teologia sistemática. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. A gente vai fazer alguns sorteios daqui a alguns dias, né? E a gente vai fazer lá no Instagram. Então corre lá, segue a nossa página no Instagram. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva também, ativando aí o sininho das notificações, tá bom? Então vamos lá. Vamos conferir o conteúdo dessa teologia. Eu comprei ela no finalzinho aí de 2019. A gente tem aqui uma folha de rosto. Segunda folha de rosto aqui, né? Charles Finney, Teologia Sistemática, um dos maiores teólogos e avivalistas de todos os tempos. Realmente, como pastor e avivalista, ele trouxe assim um grande avivamento, vamos dizer assim, principalmente ali no finalzinho do século XVII, também no século XVIII, aliás, século XVIII e também no século XIX aí, tá? Foi o tempo que Charles Finney ele esteve aqui nesta terra. É um material aí que foi publicado inicialmente em 2001 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, foi aprovado aí pelo Conselho de Doutrina e é um material aí que foi traduzido do inglês. A primeira edição em inglês foi em 1847. Então a gente vai explicar como é que esse material ele funciona através do sumário. Como o Charles Finney abordou a teologia sistemática? Ele trouxe um método um pouco diferente. Ele trouxe toda a sistematização da teologia, embora ele não aborda todos os assuntos concernentes à teologia sistemática. Por exemplo, Charles Finney ele não abordou aqui no seu material de uma forma mais sistemática sobre a escatologia, por exemplo, tá? Embora a maioria aí dos estudiosos, né, e historiadores sustentam que Charles Finney ele tinha um pensamento pós-milenista, mas ele não vai abordar isso, tá? Tanto que a CPAD, que segue uma linha pré-milenista dispensacionalista, eles publicaram o material do Charles Finney. Então, como é que ele vai abordar a sua teologia? Dividido por aulas. Então, os capítulos dessa sistemática, eles foram divididos por aulas, né? Então, aula 1, várias classes de verdade. Como chegamos ao conhecimento de certas verdades? Então, que é a aula 1, né? Primeiro temos o prefácio do autor e a primeira aula. A segunda aula, ele vai abordar sobre o governo moral, tá? Então, lei física, lei moral, os atributos essenciais da lei moral. Então, vocês entendem que ele vai abordar essas várias matérias aqui: subjetividade, objetividade, liberdade em
oposição à necessidade, e ele vai seguindo. Aula 3, governo moral. Então, um índice bem detalhado, tá bom? Aula 4, obrigação moral. Então, aqui a gente tem os capítulos, né, com a página referida. Aula 5, várias teorias sobre o fundamento da obrigação moral. Aula 6, tendências práticas das várias teorias do fundamento da obrigação moral. É um assunto que ele vai abordar muito, tá? É um assunto que ele vai falar de uma forma bem exaustiva aqui, né? A questão da obediência à lei moral e a questão da conduta do ser humano frente ao cotidiano, né? Ao dia a dia, evidentemente com base na sua teologia, né? Então aqui a gente tem a aula 7, a unidade da ação moral, aula 8, obediência à lei moral. A aula 9 ele vai trabalhar os atributos do amor. Então olha só, ele vai trabalhar passo a passo essa questão, uma parte interessante dessa teologia, tá? Aula 10, o que consiste a obediência à lei moral. Aula 11, os atributos do egoísmo. Aula 12, sanções da lei moral, natural e governamental. Então olha só, dá uma olhada, um índice bem detalhado. Aula 13, expiação. Então ele vai entrar já na parte da soteriologia, que ele aborda de uma forma bem ampla. Extensão da expiação, é a aula 14. Né? Aula 15, governo humano. E aula 16, depravação moral. Ou depravação total. Tá bom? A aula 17, ele vai falar a respeito da regeneração, que é um assunto que ele vai trabalhar bem. Aula 18, teorias filosóficas da regeneração. 19, evidências da regeneração. 20, capacidade natural. Então, olha só, de uma forma bem ampla. 21, a capacidade da graça. 22, a noção da incapacidade. Aula 23, arrependimento e impenitência. Então, olha só. Aula 24, fé e incredulidade. Aula 25, justificação. Aula 26, santificação. Aí ele vai seguindo, tá? 27, ainda fala sobre a santificação. A 28 e a 29 também. Aula 30, eleição. 31, reprovação. 32, a soberania divina. 33, os propósitos de Deus. 34, a perseverança dos santos. 35, a prova da perseverança dos santos. 36, ele vai abordar mais uma vez a questão da perseverança dos santos. E aí ele encerra no glossário com mais aí de 740 páginas. Então são 36 aulas, 36 matérias diferentes que ele abordou nesse material, tá bom? Aqui a gente tem o prefácio à edição brasileira. Então a gente tem aqui uma breve história sobre Charles Finney, que foi um grande avivalista, né, no século XVIII, século XIX. Aí. A gente tem aqui uma parte importante, né, que o pessoal da CPAD colocou. A teologia de Finney não é calvinista nem arminianista. Esse termo aqui eu acho muito incorreto, né? Arminianista. Ela é bíblica. Ela fala da predestinação, da reprovação e da eleição como a liberdade que lhe proporciona o Novo Testamento. É um pentecostal transitando com desenvoltura pelo terreno das maravilhosas verdades da salvação. Então, essa questão eu acho um pouco complicada. Eu não estou julgando o material, né, porque a gente está aqui para apresentar. Mas quando você coloca o seguinte, não é uma teologia nem arminiana nem calvinista, né? Mas, bom, todo teólogo tem uma posição que ele vai defender. Não existe essa questão de como é que eu posso dizer, bandeira branca, né? Mas enfim, a gente tem aqui um prefácio do próprio Charles Finney. É uma teologia altamente filosófica. Agora nós entramos aqui na aula 1, várias verdades da teologia. Então, todas as aulas, eu não vou mostrar tudo que essa teologia aborda, porque são muitos capítulos. Se a gente for mostrar tudo aqui, o vídeo vai ficar com quase 50 minutos. Mas eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa aqui, vou abordar algumas coisas aí, principalmente algumas posições do Finney, tá? Várias classes de verdades, então a edição de 1847. Sempre a gente vai ter o título, o número da aula, né, aula 1. Então aqui eles colocaram uma diagramação muito interessante, a letra A, que é a primeira letra aqui do capítulo. Colocaram aqui em uma coluna, que é uma página de rosto para cada capítulo. E depois ele vai trabalhar a sua teologia.
vocês não vão encontrar aqui gravuras, mapas, quadros. É letra a letra. Uma letra muito confortável, diga-se de passagem. Aqui na parte de cima vocês vão encontrar, né, que é uma teologia sistemática. E em seguida a gente vai encontrar aqui a questão da aula, né, ou capítulo que essa teologia vai abordar. Charles Finney, ele é muito filosófico nas suas abordagens, ele tem uma linguagem bem técnica e ele vai dividir muitas das vezes por pontos, né? Então 1, 2, 3, 4. Então assim que ele vai fazendo a sua teologia, trazendo muita informação, né? Vamos dizer assim, informação, várias conclusões dele mesmo, tá? E algumas vezes também ele vai refutar alguns pensamentos de teólogos, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Então olha só, a gente está aqui na aula 2, né, o governo moral, e aí ele vai trabalhar atributos essenciais à lei moral, ele divide por pontos, né? Então olha só, subjetividade, objetividade, liberdade em contraposição à necessidade, adequação, universalidade, imparcialidade, praticidade, independência e imutabilidade. Particularmente, eu achei assim, as abordagens dele muito técnicas em alguns pontos, né? Então, às vezes, você precisa ler 1, 2, 3 vezes para entender o real sentido. Então, como eu disse, não é uma teologia recomendada para quem está começando a fazer leitura de teologia sistemática, porque vai confundir muitos termos e, inclusive, ela, às vezes, ela traz assim, uma abordagem tão filosófica, tão técnica também, que ela acaba gerando um pouco assim, de dúvida no leitor, né? A não ser que o leitor já tenha uma caminhada teológica, né, já bem assim grande, né? Então, governo moral, a ideia de governo é de direção, orientação, controle por meio de uma regra, leis ou de acordo com elas. Evidentemente que Charles Finney foi muito influenciado por toda a doutrina da santidade, principalmente no movimento wesleyano, né? Então ele vai abordar muito essa questão, inclusive sempre lembrando a questão da responsabilidade humana em todos os atos, tá? Então ele vai enfatizar muito isso na sua teologia sistemática. Olha só, obrigação moral. A ideia de obrigação ou dever é uma ideia de razão pura. É uma concepção simples e racional falando de maneira estrita, não admite definição, uma vez que não há termos mais simples pelos que possam defini-la. Então, obrigação meio é um termo pelo qual expressamos nossa concepção ou ideia que todos os homens possuem conforme se manifesta na língua universal dos homens. Então, vocês percebem que é uma linguagem assim, altamente técnica, né, em alguns termos. Então, aqui eu pulei algumas páginas, né, a teoria do direito como fundamento da obrigação. No exame dessa filosofia, deve começar pela definição de termos. Que é direito? O significado básico do termo é correto. Quando usado num sentido moral, significa apropriado, adequado, conveniente à natureza e relações de agentes morais. Então, eu estou lendo algumas partes aqui para vocês entenderem que ele é altamente filosófico nas suas abordagens, né? Então, assim, requer muita atenção na hora da leitura para que você não se perca fazendo a leitura dessa teologia, tá bom? Então, aqui eu estou encerrando aqui mais uma aula, né? Os capítulos, lembrando, são divididos em aula. Tendências práticas das várias teorias do fundamento da obrigação moral. Já se observou que essa é uma questão altamente prática de interesse e importância inigualável. Discuti e examinei algumas das principais teorias com o propósito de preparar o caminho para a exposição dos resultados práticos dessas várias teorias e para mostrar que resultam legitimamente em alguns erros mais destrutivos que alejam a igreja e o curso do mundo. Então aqui ele vai abordar algumas práticas aí do fundamento da obrigação moral, a nossa responsabilidade de acordo com o pensamento teológico de Charles Finney. Ele vai abordar muito isso, é a teologia sistemática que mais aborda a questão da obrigação moral, a questão da nossa responsabilidade. Então enfatizou muito essa questão. A gente viu aqui as 10, 11 primeiras aulas, vai falar a respeito disso, tá bom? Então aqui a gente está na aula 8, obediência à lei moral. O governo de Deus nada aceita como virtude, exceto a obediência à lei de Deus, tá? Então ele vai falar aqui a questão da obediência da lei, que é uma responsabilidade humana. A lei moral, né? A lei civil, aquela lei prática, não a lei cerimonial, né? Que a gente encontra lá no Antigo Testamento, né? Questão de obedecer os mandamentos de Deus mesmo, com relação à prática diária de vida, né?
Então ele vai abordar isso de uma forma bem filosófica, bem assim, minuciosa, dentro da posição teológica que ele abordou. Capítulo 9 é interessante, ele vai falar a respeito dos atributos do amor. É uma parte que ele tem assim um cuidado bem interessante, né? Então ele vai, depois de abordar a questão da obrigação moral, da lei moral, a responsabilidade de cumprir a lei moral, então ele vai abordar a questão do amor, que é um atributo que todo cristão precisa desenvolver. Tá? Então ele vai abordar muito isso na sua teologia também, dividindo em alguns pontos, como eu disse, ele destaca um título, né? Passo agora a destacar os atributos daquele amor que constitui obediência à lei de Deus. Então nós obedecemos à lei de Deus por amor a tudo aquilo que ele fez por nós, né? Então ele vai dividir por pontos, trazendo algumas ponderações e pensamentos sobre o assunto. Automaticamente, no capítulo 11, ele traz os atributos do egoísmo, né? Que é o contrário aí do amor. Então ele traz aqui, demonstrando a questão da escolha humana com relação a isso, né? O ser humano tem a responsabilidade e, vamos dizer assim, ele tem autonomia de obedecer ou não, né? Então ele vai abordar muito essa parte aqui, segundo o seu pensamento teológico. Bom, foram 12 capítulos, olha só. A gente teve 275 páginas só falando a respeito da responsabilidade humana, a respeito da obediência e etc. Agora ele parte para a parte da expiação, né? Ou seja, ele vai falar a respeito da morte sacrificial de Cristo, o termo expiação. Então ele vai abordar dentro da sua lógica, ele crê na expiação ilimitada, ele vai refutar, inclusive é uma coisa que Charles Finney faz bem em todas as suas aulas, né? Que é refutar o pensamento que ele acha errado. Então ele defende a expiação ilimitada, ele vai citar passagens bíblicas, é uma parte que eu achei interessante, tá? Fiz a leitura, fiz algumas marcações, né? Ele crê na teoria governamental da expiação, que é uma teoria que ele segue, né? Alguns teólogos seguem essa teoria também, mas ele vai abordar bem essa parte, sustentando aí o seu pensamento. Aí ele parte aqui para a extensão da expiação, quer dizer, a expiação ela é ilimitada. Então aqui ele, olha só, ele fez a expiação para benefício do universo. Todos os seres santos são e devem ser beneficiados por ela, por sua natureza, uma vez que lhes dá conhecimento mais elevado de Deus do que jamais obtiveram antes e jamais poderiam obter de outro modo. A expiação é a maior obra que Deus poderia ter executado por ele, a mais bendita e excelente que poderia ter feito por eles. Então, interessante, né? Eu fiz várias marcações e ele vai sustentar a posição que a expiação é ilimitada. Aula 15 é interessante que ele vai falar a respeito do governo humano, tá? Então ele vai falar toda a ação humana diante da expiação de Cristo, tá? Uma parte interessante também, né? E ele aborda muito essa questão de governo, de responsabilidade. É uma teologia que aborda muito isso. Bom, o capítulo 16 é um dos capítulos assim que eu achei mais polêmicos, vamos dizer assim, dentro da teologia de Charles Finney. A depravação moral, né, ele vai falar a respeito disso, só que ele vai meio que sair fora um pouco do pensamento arminiano clássico, né, que crê que de fato o pecado, a falha de Adão, né, acabou que todos os descendentes dele foram aí contaminados com o pecado, vamos dizer assim. Então toda a descendência de Adão, a partir dele, é depravada. Ele não crê dessa forma, tá? Então ele não crê dessa forma. A humanidade é física e moralmente depravada. Então, olha, ó, não há provavelmente uma saúde física perfeita em todos os níveis de classe dos seres humanos que habitam neste mundo. A organização física de toda a raça foi prejudicada e, sem dúvida, tem se prejudicado mais e mais, uma vez que intemperanças de todo tipo foram introduzidas em nosso mundo. Então ele aqui primeiro mostra a linha de pensamento, né? Olha só. E aqui ele vai abordando que a depravação moral é pecaminosidade, não de natureza. Então ele não crê como uma... Ele crê mais ou menos que Adão apenas foi uma influência, tá? Então eu achei esse pensamento um pouco ilógico e fora daquilo que a gente crê majoritariamente sobre a depravação total, né? Ele vai crer numa depravação, evidentemente que existe, quase que uma depravação parcial, ele vai crer mais ou menos assim. Então foge da ortodoxia arminiana, tá? Então olha só,
Ele traz aqui, eu até coloquei aqui, ó, Finney nega a depravação total herdada. Olha só, dá uma pausada aí no vídeo, faça uma leitura aqui desse capítulo que eu marquei, que eu achei assim bem interessante, tá? Então, ele não crê assim de fato que a depravação total é herdada, né? Então, é um pensamento que eu particularmente não concordo, mas é a linha que ele vai seguir, tá bom? Então, depois da depravação moral, olha só. Eu até marquei que essa doutrina é uma pedra de tropeço tanto para a igreja como para o mundo, infinitamente desonroso para Deus e igual a abominação para o intelecto de Deus e do homem. Ele está falando do pecado original. Essa doutrina seria o pecado original. Então eu particularmente assim vi esse material assim não com algumas questões teológicas um pouco complicadas, inclusive para quem é calvinista, tá? Porque calvinista e arminiano crê no pecado original, tá? Então depois ele fala a respeito da regeneração e ele enfatiza muito a responsabilidade humana com relação à regeneração também, tá? Então, evidentemente que é a obra de Cristo, mas aí ele aplica uma responsabilidade humana quanto a isso, tá? É uma ênfase muito, muito clara em todas as aulas, né? Teorias filosóficas sobre a regeneração, que ele vai abordar, evidências da regeneração, e depois ele vai abordar uma parte interessante que é a capacidade natural. É um outro ponto polêmico da teologia do Finney. Por quê? Ele vai sustentar que, de fato, há alguma coisa boa no ser humano. Eu vou resumir para vocês. Então, o ser humano tem uma capacidade natural, só que não é absolutamente uma capacidade. Então, ele é meio confuso em alguns termos. Ele sustenta que o ser humano tem uma capacidade natural, né? Mas ele vai ir aqui contra um pensamento de um teólogo, né? Eu só esqueci o nome dele aqui, tem o nome dele aqui no começo. Edward alguma coisa, não tem o sobrenome dele aqui, tá? É um teólogo calvinista, então ele vai tentar ir tão contra o calvinismo, né, que ele vai sair até do arminianismo clássico. Então ele crê numa capacidade natural, olha só, até coloquei essa marcação aqui, vocês podem estar fazendo a leitura. Olha que interessante, o governo moral de Deus presume em todos os lugares e implica a liberdade da vontade humana e a capacidade natural dos homens em obedecer a Deus. Mas de onde vem essa capacidade natural? Ele não coloca. Ele simplesmente fala que é uma capacidade natural do homem em obedecer a Deus por conta da sua liberdade de escolha. Então ele sai um pouco do arminianismo clássico, né? Então olha só. Eu até marquei aqui também essa parte de cima. Vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura. Existe uma capacidade natural do homem em aceitar a Jesus. Eu coloquei aqui uma marcação interessante. E aqui também, ó. A capacidade natural do homem, mas ele não fala da graça. Então eu até coloquei, mas sem a ação da graça, é uma marcação que foi feita por mim. Então eu acho assim, é um material que vocês precisam ler, mas com bastante cuidado. Aqui eu fiz outra marcação, que ele nega a questão do pecado original herdado. Então Adão foi só uma influência negativa. Isso é uma posição que tende um pouco assim para o semi-pelagianismo, tá? Ao meu ver. Então, aqui a gente tem a capacidade da graça. Então, ele vai falar a respeito da graça. Eu fiz várias marcações. Só que o interessante é que a graça, evidentemente, que ele não vai negar. Olha só, mas a graça ela não vai te cumprir o dever de nos fazer obedecer a Deus ou não, tá? Então, ele também tem uma posição um pouco complicada com relação à ação da graça. Mas ele não nega que a salvação é pela graça mediante a fé, tá? Então, olha só. Ele vai falar que a graça restaura o homem. A graça restaura e o homem faz. Seria mais ou menos isso, tá? Colocando aí boa parte da responsabilidade da salvação nas mãos do homem, sendo que a gente sabe que a salvação por inteiro, né, em termos de salvar o homem, é Jesus que salva, é Deus que salva por meio de Jesus. Há uma responsabilidade humana que a gente sabe, mas a ênfase do Finney é quase que coloca a responsabilidade humana no mesmo patamar da
ação de Deus. Então, resumindo, Finney crê, né, que o homem é capaz de obedecer a Deus e a graça é uma inspiração para isso. Foi a conclusão que eu cheguei na minha análise a este material, tá bom? Então, é uma posição um pouco polêmica. Por isso que eu disse, é uma teologia que vai te ajudar na comparação para você entender, de fato, quais as posições que saem um pouco do arminianismo. É por isso que muitas das vezes os calvinistas criticam o arminianismo, porque eles acabam pegando alguns livros de autores que são arminianos, mas que saem do arminianismo clássico. Então, aqui é a noção da incapacidade. Aqui ele vai abordar, daqui para frente, ele vai abordar pontos até interessantes. Arrependimento e penitência, tá? Então, eles às vezes trabalham da seguinte forma. O que o arrependimento é? Aí ele vai explicar o que é o arrependimento, tá? Depois, o que está implícito no arrependimento? Aí depois ele vai trazer o seguinte, o que o arrependimento não é, por exemplo, tá? Então ele vai trabalhar isso. É interessante essa parte, tá? Fé e incredulidade, a aula 24, ele vai abordar, olha, o que é a fé evangélica? O termo fé, como a maioria das outras palavras, tem sentido diversos e às vezes é manifestadamente usado na Bíblia para designar um estado do intelecto, significando uma persuasão inconstante, uma convicção firme, um consentimento intelectual sem hesitação. Então vocês entendem que a linguagem é técnica. Aliás, vocês não entendem, né? Mas vocês percebem que é uma linguagem técnica. O que é a fé evangélica? Então representa uniformemente a fé salvadora ou evangélica como uma virtude. Então aqui ele vai trabalhar uma confiança em Cristo, uma entrega da alma de todo ser ao Senhor nos seus vários ofícios, né? Então ele vai explicar essa parte da fé. Aqui ele vai seguir uma linha correta, né, nessa explicação. Então em seguida a gente vai, depois de fé, eu vou pulando aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então depois de fé ele vai falar sobre justificação, tá? E ele vai citar a questão da justificação, olha só. O que a justificação evangélica não é, então ele vai explicar isso, né? A justificação é pronunciar alguém justo. Então, quase não há em teologia questão mais complicada com o misticismo prejudicial e técnico do que a justificação, tá? Então ele vai explicar essa situação, que é a justificação, pronunciar o pecador justo pela lei, mas não consiste em pronunciar o pecador justo pela lei, mas em ser tratado de forma governativa, em última instância, como se fosse justo. Então, ele coloca algumas posições, né, que eu particularmente, assim, é aquilo que eu costumo sempre dizer. Ele usa algumas palavras tão técnicas que acaba deixando a gente um pouco confuso ao avaliar a sua posição sobre determinados assuntos. Então aqui ele vai abordar na aula 26 a questão da santificação, né, uma parte que ele vai falar muito também, né, a linha dele, ele veio de uma linha aí que prega bastante essa questão da santificação. Aqui ele vai falar, esta santificação plena é alcançável nesta vida? Então ele vai explicar se é ou não é, né? Como ele vem aí descendente aí de uma linha wesleyana, né? Então ele vai explicar dentro dessa ótica, mas aí ele vai mostrar muitas passagens bíblicas também. Então olha só, santificação, Paulo plenamente santificado. Então ele vai levantar essa hipótese aí da santificação, que pode ser alcançada aí nessa vida ou não, né? Ele vai falar a respeito desse assunto. Em seguida ele vai falar na aula 30 sobre eleição, tá? Um assunto que eu fiz a leitura bem assim, calmamente para entender, porque quase que eu não entendi a posição dele, mas na questão da eleição aqui ele vai seguir uma linha dentro da arminiana mesmo, tá? E depois ele vai falar a respeito da reprovação, tá? Pulei o capítulo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu acabei pulando. Reprovação, tá? Ele não crê de fato numa predestinação para a salvação e para a condenação. Então ele vai falar a respeito disso. Então nos últimos capítulos ele vai abordar a questão da soberania de Deus, tá? Soberania divina. Então ele vai falar a respeito disso. Ele crê de fato na soberania divina, mas aí ele vai enfatizar muito a questão da responsabilidade humana, mas ele não nega a soberania divina, tá? Mas ele sempre lembra da responsabilidade humana, né? Ela se manifesta através, olha só, e por meio de causas secundárias e instrumentos apropriados. Deus é tanto soberano no reino da natureza, como em termos da graça. Suponhamos o cara, aí vai dar um exemplo aqui.
Então, aula 33, os propósitos de Deus, tá? Então ele vai abordar também essa parte na teologia, né? Falando um pouquinho de propósito e decreto, a diferença dentro da ótica teológica dele, tá bom? Então, os 2 capítulos finais, ele vai falar da perseverança dos santos. Então, ele vai falar a respeito aí, se é possível o cristão perder ou não perder a salvação, a questão da prova da perseverança dos santos. Olha só, primeiramente Deus se aproxima do pecador e se move a favor deste, mas não é o pecador que se aproxima, ou que se move, ou que se procura fazer com que Deus se mova. Deus toma a primeira iniciativa, o pecador é que se entrega. Então, aí ele vai sustentar uma linha realmente mais ortodoxa. Não é o pecador que vai ao encontro de Deus, é Deus que vai ao encontro do pecador. Então é interessante isso, tá? É bom a gente esclarecer. Em alguns pontos ele sai do arminianismo clássico, em outros pontos ele acaba, evidentemente, que seguindo uma linha arminiana. Então aqui a gente está encerrando, né, o capítulo de perseverança dos santos, e aí ele vai trazer algumas considerações finais. Evidentemente que ele crê que temos totais condições de permanecer em Cristo, né? Mas aí ele vai abordar a questão como também uma cooperação, tá bom? Do homem quanto a isso. No final a gente tem aqui um glossário, pequeno glossário sobre algumas coisas que ele abordou, e aí nós encerramos o conteúdo da teologia sistemática de Charles